Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo vou explicar profundamente o versículo de Mateus capítulo 6 versículo 14, ok? Que no dia 23 de fevereiro é citado pelo livro Café com Deus Pai, certo? Esse versículo diz assim: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Essa versão é a versão NTLH. Em outras versões, o versículo de Mateus capítulo 6, versículo 14, vai estar escrito assim: Porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. Então, nesse vídeo eu vou destrinchar completamente esse versículo e explicar para você o que significa, como alcançar o perdão e tudo mais, tá bom? Fica conosco aí, que com certeza você vai ter muitas dúvidas aí que você tem em relação a perdão, em relação ao que esse versículo quer dizer. Com certeza Deus vai falar com você, tá bom? Como é de praxe, a gente sempre começa com uma oração, tá? Então vamos orar e dar prosseguimento aí na explicação. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia, o Senhor ter nos concedido vida. Pai querido, fica conosco nesse dia ou nessa noite que essa pessoa estiver vendo este vídeo e abre o nosso entendimento para que possamos receber a Tua palavra, para que possamos entender. Espírito Santo, por favor, trabalhe a nosso favor para que nada nos atrapalhe neste momento tão especial que é falar sobre a palavra de Deus. Que a palavra de Deus possa penetrar em nossos corações e que possa ficar, a gente possa entender e possamos aplicar isso em nossas vidas. Em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, nos lava com teu sangue, é o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, o versículo de Mateus capítulo 6, versículo 14, né? Na tradução da Nova Versão Internacional, é aquela que eu li por último, que diz assim: porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. Espera aí, então significa que se eu não perdoar as transgressões, as ofensas que os outros têm contra mim, então isso quer dizer que Deus não vai me perdoar? Essa é a verdade, tá? Então a gente vê na sua continuação dizendo que se a gente não perdoar as ofensas dos outros para conosco, realmente Deus não vai perdoar, tá? Então por isso que o perdão é tão importante. O perdão, ele é tão importante que ele é a chave de acesso para a salvação. Porque sem perdão de Deus para conosco e sem perdão de nós para com o próximo, não existe a salvação, né? Sem também, para alcançar a questão do perdão, é necessário ter o arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno é quando você está verdadeiramente arrependido ou arrependida do que fez e você não tem a intenção de cometer o mesmo pecado outra vez. Se você cometer o mesmo pecado outra vez, vai ser uma coisa que você não planejou. É bem verdade que existem os pecados de estimação, que é aquele pecado que você sempre comete, você sempre desliza, você sempre erra na mesma coisa, né? Que isso aí é uma fraqueza que todos têm, tá? Todo mundo peca, não se engane. Pastor peca, pessoas normais também pecam, tá? Só que aí muitos pecados eles estão ocultos, certo? Então não se assuste, né, quando algum líder infelizmente cai por conta de um pecado que é sempre cometido, né? Isso aí é um deslize, isso é uma coisa muito séria que acontece dentro das igrejas, infelizmente. Por que isso acontece? Porque nós somos falhos, porque tanto o pastor quanto você, tanto o líder quanto você é feito de carne e osso, certo? E se não vigiar, cai. E quanto maior for a árvore, quanto maior for esse líder, né? Para as pessoas, quanto mais é conhecido, quando uma árvore cai, quanto maior ela causa muito estrago na floresta, na mata,
Quanto maior uma árvore cai na mata, ela sai derrubando tudo, derrubando outras árvores. Isso é muito triste, né? Então, por isso é importante a questão do perdão, do arrependimento genuíno. Por isso que devemos sempre olhar para nós, fazer uma análise do que estamos fazendo, do nosso proceder, para a gente poder nos limpar, corrigir os nossos atos diante de Deus, para que nós não sejamos enganados. Aquela história de meu corpo, minhas regras. Vou fazer o que me faz feliz. Muitas vezes não é bem por aí. Na verdade, quase sempre não é bem por aí. Não é isso aí. Porque assim, o inimigo de nossas almas, ele é sutil, né? Ele vai colocar ali coisas sutis, né? Vai entrar devagarzinho, né? Resumindo no ditado popular, quando alguém quer pegar uma galinha, essa pessoa não diz show, né? Ela vai chamar a galinha para poder pegar. E depois que pega, depois que prende, é isso. Então é isso que o pecado faz. O pecado, ele te acorrenta. O pecado, ele é um cárcere. Você fica preso, né? Tipo como se fosse um ciclo vicioso, né? Que tem também, o pecado tem a ver com vício, né? Mas eu vim aqui em nome de Jesus trazer essa palavra para você e dizer que há esperança, que há perdão, que tem como mudar para melhor, que tem como parar de cometer esses pecados, né, através do perdão, né? Portanto, há regras para que o perdão de Deus te alcance. Então, uma dessas regras é você perdoar o seu próximo. Esse versículo de Mateus capítulo 6, versículo 14, ele faz parte do Sermão da Montanha, no qual Jesus ensina sobre a oração e a importância do perdão. Neste trecho, perceba, oração e perdão são coisas de suma importância. Se você orar e você não pedir perdão, e você não tiver o perdão e não liberar o perdão para o próximo, que adianta a sua oração? Certo? Que adianta? Que adianta você pedir perdão sem estar verdadeiramente arrependido, né? Sem ter um arrependimento genuíno. Muitas vezes a gente está tão duro por dentro, nosso coração está como pedra por tantas dificuldades, por tantas coisas que passamos, que nós não conseguimos falar com Deus verdadeiramente. Falamos de forma superficial. Mas o Espírito Santo, que intercede por nós, ele tem o papel de nos mostrar o caminho do que fazer. Então é ele quem toca no homem, é ele que toca na mulher, é ele que pega esse coração de pedra e transforma novamente num coração de carne, né? Num coração vivo, onde não há vida, ali vai ter vida em abundância. Quando Jesus chega, não tem para onde. Se você quiser, neste momento, o Espírito Santo pode tocar em você enquanto eu falo. É só você permitir que Jesus entre. Porque Jesus está sempre à porta batendo. Ele é educado. Jesus é educado. Jesus está à porta do seu coração, batendo, pedindo para que você deixe-o entrar. O inimigo não. O inimigo, ele já chega com os dois pés na porta. E se você não tiver força para resistir, ele entra e faz bagunça na sua vida. Agora, por que essa resistência toda em deixar Jesus entrar? E às vezes é escancarado para o inimigo entrar na sua vida e fazer o que ele bem entender. Não se deixe enganar. É possível viver uma vida em plenitude com Deus e espiritualmente bem. Você acha que eu não estou passando por luto depois que eu comecei a falar da palavra de Deus na minha casa? Você acha que é paz? Que na vida vai ser só bonança depois que Jesus entrar na sua vida, depois que você aceitar Ele? Não vai ser. Jesus trouxe espada para guerrearmos, para lutarmos, estarmos sempre atentos. Eu sou um guerreiro de Deus. E você, meu amigo e minha amiga, talvez um dia já foi também
muito usada na presença do Senhor, já teve dons. Quem sabe Deus não te usou de forma tremenda. Só que quanto mais você é usado, quanto mais dons você tem, quanto mais você busca, mais você é cobrado. E as pessoas só vão jogar pedra na árvore que tem fruto, porque elas querem o fruto que você produz. Então eu sei muito bem, tenho propriedade do que estou falando por conta dos dons espirituais, porque se você não tem dom e você pede do Senhor com veemência, Deus ele te entrega. Só que o que você vai fazer com esse dom? Você quer os dons espirituais apenas por ter? Porque se você pedir os dons espirituais, Jesus lhe entregar e você enterrar e não usá-los da maneira correta, você vai ser cobrado, você vai ser cobrada. Então a luta é real, esteja preparado, não se engane. Jesus trouxe espada para guerrearmos, estamos sempre presentes na guerra, estar prontos para a luta. Então afie sua espada, prepare seu escudo, se reverta da armadura espiritual e prepare-se para a luta, esteja preparado, porque o inimigo ele não dorme. Deus também não dorme, Deus está para nos auxiliar, mas nós temos que também fazer por onde? Recebi a salvação, Deus tem que me livrar de todo mal, é o papel dele, certo? Mas também temos que fazer o nosso papel, a nossa parte. Não é fácil, o evangelho não é fácil, não é facilidade. Então, nesse trecho específico, Mateus capítulo 6, versículo 14, Jesus está enfatizando a necessidade do perdão mútuo entre as pessoas com condição para receber o perdão de Deus. Perdão mútuo é você perdoar outra pessoa, a pessoa te perdoar. Porque às vezes você comete algo para uma pessoa, você fala ou faz algo para uma pessoa que você não percebe, mas você ofendeu a pessoa. Você não percebe. Às vezes você peca e não percebe. Certo? Você acha que está certo, mas quando na realidade não está. Por isso sempre é necessário, quando você deita a sua cabeça quando você vai dormir de noite, você deita a sua cabeça, você tem que fazer uma análise das suas ações do dia. Será que está correto? Será que você fez certo? Se você acha que cometeu algo contra o seu irmão, chega com ele e conversa. Nada como uma conversa para resolver as coisas, né? Então, perdão mútuo para receber o perdão de Deus. Ele está destacando a relação entre o perdão humano e o perdão divino, ensinando que aqueles que perdoam serão perdoados por Deus. O Sermão da Montanha é um dos ensinamentos mais conhecidos e importantes de Jesus Cristo, registrados nos evangelhos de Mateus capítulo 5, capítulo 7 e de Lucas capítulo 6. Veja que em Mateus capítulos 5 e 7, o Sermão da Montanha é na ótica de Mateus, segundo inspiração de Deus para escrever. E em Lucas capítulo 6, Sermão da Montanha vai ser na ótica de Lucas, segundo a inspiração de Deus para escrever esse trecho. Esse sermão é uma coleção de ensinamentos proferidos por Jesus enquanto ele pregava em uma montanha provavelmente próxima ao Mar da Galileia, na região da Palestina. Jesus gostava de pregar próximo ao mar, né? Porque o vento ele vem do mar para a terra. Ele vem dali da onde vem a água para a terra. E quando você prega com o vento a seu favor, a sua voz ela tem uma tonalidade mais alta. O vento joga a sua voz e aumenta, dá a impressão de que sua voz aumenta. Então Jesus gostava de pregar nesses locais onde ele podia usar o vento a seu favor para que a sua voz pudesse alcançar mais pessoas, resumidamente. Então o Sermão da Montanha contém várias das lições fundamentais do cristianismo e aborda uma variedade de tópicos morais e éticos, incluindo a moralidade pessoal,
a ética social, a espiritualidade interior e a relação com Deus. Veja quantas coisas boas Jesus ele nos traz e o quão importante foi registrar todas essas coisas para que hoje nós possamos ter acesso a essas histórias. Perceba que por qual motivo as palavras de Deus, a Bíblia, ela existe até hoje? Porque você tem acesso, mesmo com toda a resistência contrária. Porque você tem acesso. Veja que você tem acesso por ação de Deus, por preservação de Deus. Então, a palavra do Senhor, a Bíblia, ela é a boca de Deus. Quando você abre, Deus fala com você. Ali. Se você pedir discernimento, se você pedir para Deus abrir o seu entendimento, se você pedir auxílio do Espírito Santo, você terá. Porque aquele que busca, acha. Aquele que busca, encontra. Nada de ficar se lamentando, dizendo, eu não posso, eu não consigo, eu leio, não entendo nada. Perseverança. Coloque a oração em ação e leia a palavra do Senhor, que uma hora você vai entender, uma hora você vai compreender, certo? Então, algumas das passagens mais conhecidas e impactantes do sermão incluem as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo 3 ao versículo 12, que descrevem as características e as bênçãos dos verdadeiros seguidores de Jesus. E ensinamentos sobre temas como a lei e os profetas, o amor ao próximo, a oração, o jejum, o dinheiro e as preocupações da vida. Perceba que Jesus englobou ali vários assuntos. E em resumo, o Sermão da Montanha é uma das principais coleções de ensinamentos éticos e espirituais de Jesus, oferecendo orientações fundamentais para a vida cristã e influenciando profundamente a moralidade e a espiritualidades ocidentais. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que tiveram que perdoar. Então na Bíblia nós vamos ver personalidades que o perdão foi a chave principal na sua história, na sua vida. Perceba que um grande homem usado por Deus, um grande exemplo, foi José no Antigo Testamento. José foi vendido como escravo. Todos os seus irmãos fizeram um buraco e jogaram ele dentro, só por causa de uma túnica colorida. Só porque ele era o filho querido, né? Por inveja, porque os outros filhos não tinham a preferência do pai, por vários motivos. Mas de uma coisa é certa, quando você tem um sonho, ou você tem vários sonhos, ou planos, ou projetos, você falar para as pessoas que não devem saber esses seus sonhos, esses seus projetos, é uma chave crucial. Então, José, do Antigo Testamento, ele acaba falando o seu sonho, porque o seu coração desejava aquilo veementemente. Então, muitas vezes, hoje, nós acabamos por falar muitas coisas sobre nossa vida pessoal, nossos planos, projetos e sonhos para pessoas que não estão na mesma frequência, por pessoas que não têm a mesma perspectiva que você, infelizmente. Então, nós devemos sempre guardar essas informações pessoais nossas conosco, para que nós não possamos sofrer retaliações. Perceba que informações pessoais na mão de quem você acha que é uma boa pessoa, mas na realidade não é, porque coração dos outros é terra que ninguém anda, certo? Você não sabe o que a outra pessoa realmente pensa de você, você não sabe o que a outra pessoa ela está maquinando, ela está planejando, a sua verdadeira opinião você não sabe. A verdadeira opinião dela, quem sabe, é Deus. É por isso que Deus nos afasta de pessoas assim de forma repentina,
E às vezes nós não entendemos. É porque nós não conseguimos ler pensamentos, mas Deus lê. Deus sabe as verdadeiras intenções de pessoas que estão ao nosso redor. Então, às vezes, nós somos arrancados de lugares, nós somos pessoas somem de nossas vidas que você pensa que a pessoa me abandonou, quando na realidade Deus te livrou. Essa é a verdade. Mas, eventualmente, se tornou governador do Egito. Quando seus irmãos o encontraram anos depois, foi difícil, viu? Foi difícil José perdoar os seus irmãos durante tanto tempo. Ali no primeiro encontro, os irmãos de José não o reconheceram, porque passou muito tempo. E depois que José se revelou para os irmãos, é que realmente ali José perdoou, né? E José perdoou porque ele conhecia Deus e sabia que essa era a coisa certa a se fazer. Então o perdão é a coisa certa a se fazer. Então ele tanto os perdoou como os acolheu de volta. Que história linda, né? Essa história acontece em Gênesis capítulo 45, versículos 1 a 15. Outro exemplo prático de perdão, personalidades que envolvem perdão, Jesus. Uma parte significativa do ministério de Jesus envolveu ensinar sobre perdão e demonstrá-lo em sua própria vida. Ele perdoou aqueles que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Então as pessoas crucificaram Jesus porque esse era o seu destino. Estava predestinado a isso. E esse destino foi determinado por Deus. Ele tinha que passar por isso. Ali seria o ápice do plano de Deus, de Jesus na terra, com seu filho. Depois disso, 3 dias depois, Jesus ressuscita. É muito linda a história de Jesus, né? Se você for pegar, para você é simbólico. Jesus veio e o véu do templo se rasgou e ali foi determinado o Novo Testamento. Então, outro exemplo de perdão é Estevão, no Novo Testamento. Foi um dos primeiros diáconos da igreja cristã primitiva que foi apedrejado até a morte por proclamar o evangelho. Mesmo enquanto estava sendo apedrejado, ele orou a Deus pedindo que perdoasse aqueles que o estavam matando, incluindo Saulo, mais tarde conhecido como Paulo. Você que não conhece a história de Estevão, ele foi um homem tão ousado que se colocou ali à disposição de Deus, que as pessoas tentavam inventar histórias contra ele. E na Bíblia está relatado em Atos que as pessoas tentavam incriminá-lo sobre coisas que ele não fez. E toda vez que ele abria a boca dele para se defender, eles falava coisas sábias. Ele não se complicava porque o Espírito do Senhor estava com ele. E as pessoas olhavam para ele e viam seu rosto resplandecer, porque o Espírito do Senhor estava com ele. E quando você tem a luz de Deus, quando você tem o Espírito Santo com você, quando você faz coisas, se coloca na presença do Senhor e faz coisas dirigidas por Deus, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguida. Então esteja preparado, esteja preparada para isto. Se prepare como Daniel se preparou, orando 3 vezes ao dia. E muito mais, se coloque na presença de Deus. Se conserte, tem que perdoar, precisa perdoar o próximo. Porque perdoar é inteligente. Você guardar mágoas não é tão inteligente. Uma mágoa
pesa e você vai ficar carregando esse peso por qual motivo? Se Deus precisa que você perdoe seu próximo para que ele possa liberar o perdão para você, por que não perdoar? Por que não rever os seus conceitos? Por qual motivo não mudar para melhor? Então, infelizmente Saulo estava no meio, né? Mas só que Saulo, que depois foi transformado em Paulo, não sabia o que estava fazendo, estava com a cabeça onde? Ele não tinha ideia do que estava fazendo, ele não tinha ideia do que Estevão era, das suas ações, do porquê que Estevão estava sendo apedrejado. Isso aconteceu em Atos capítulo 7, versículo 54, versículo 60. Se você quiser pesquisar, Estevão foi um grande diácono. E nós também temos como exemplo Davi no Antigo Testamento. Davi perdoou Saul, seu perseguidor e rei anterior, apesar de Saul ter tentado matá-lo diversas vezes, em 1 Samuel, versículo 24. Estes são alguns exemplos, mas a Bíblia está cheia de histórias de perdão e reconciliação, destacando a importância deste princípio na fé cristã. Certo? Tem alguns versículos na Bíblia que também falam de perdão. Em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. E a sua continuação diz assim: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não os perdoará. Esse versículo, como já falamos, faz parte do Sermão da Montanha. Verifique que ele é muito importante. Destaca o perdão mútuo entre as pessoas como condição para receber o perdão de Deus. Existem condições, né? Em Marcos capítulo 11, versículo 25, livro do Novo Testamento: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Marcos capítulo 11, versículo 25. Veja que também Marcos teve ali a sua parte nesse aspecto. Jesus estava ensinando sobre a oração e a fé. E ele enfatiza que durante a oração é crucial perdoar aqueles que nos ofenderam para que possamos receber o perdão de Deus. Em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 13, diz assim, está escrito assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, porque perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, em Colossenses, o apóstolo Paulo está exortando os cristãos em Colossos a viverem harmonia e amor. E essa harmonia e esse amor só é possível quando há o perdão. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, está escrito assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Paulo está escrevendo aos cristãos de Éfeso, incentivando-os a viverem de acordo com os princípios do Evangelho. Perceba que o perdão e o perdão mútuo faz parte do Evangelho na sua cerne principal, na sua alma. Pois sem perdão, que adianta? Aqui ele destaca a importância do perdão mútuo, lembrando-os do perdão abundante que receberam de Deus. Aí você me pergunta assim, mas você fala sobre perdão como se fosse uma coisa fácil. Eu não estou dizendo que perdão é uma coisa fácil, porque há situações. Eu estou falando e citando situações aqui que para você pode ser entendido como fácil. Mas há situações
e que é tão difícil perdoar que você se questiona em relação à salvação. Muita gente, infelizmente, fala que prefere ser condenado do que perdoar. Condenada do que perdoar. Perceba que isso aí é uma coisa muito... É como se fosse falar alguma coisa sem pensar. Certo? Porque para você viver em plenitude, para você viver bem, você precisa perdoar. E às vezes a pessoa que te causou alguma coisa, ela nem lembra de você. É duro, mas é verdade. Às vezes a pessoa que te causou alguma coisa não lembra de você, não lembra nem o que ela fez. Ou ela não tem nem ciência de tal coisa que você acha que é tão ruim. Essa coisa que você não consegue liberar perdão é tão ruim assim? Né? Se essa pessoa, muitas vezes ela não tem, colocando em palavras chulas, não tá nem aí para você, você vai ficar segurando essa mágoa por quê? Ah, porque eu não vou perdoar meu pai, não vou perdoar minha mãe, não vou perdoar fulano de tal e fulana de tal. Eu vou viver com isso para sempre. Olha para você. Deus não te criou para você viver com essa mágoa, esse peso no seu coração, essa raiva. Simplesmente por não liberar perdão. Viva com inteligência. Viva, pense, né, antes de falar. Porque a raiva, ela vai fazer a gente pecar. Vai fazer a gente falar coisas que não devemos. Fazer coisas que não devemos. Vai chegar ao nível de quê? Dar cabo da sua própria vida? Dar cabo da vida de alguém? Tem gente que fica tão cego que faz isso, infelizmente. Né? Tem gente que, porque eu vou me vingar, eu vou pegar, eu vou chegar lá e vou fazer e vou acontecer. Porque isso é o certo pelo certo. Na Bíblia está escrito, Deus falando, a vingança é minha. A vingança não é do homem, não é para o homem. O homem não consegue lidar com isso. As consequências da vingança são terríveis. Então por que você não deixa a vingança nas mãos de Deus, já que a vingança é dele? Porque se alguém fizer uma injustiça contra você, você vai lá e vai fazer justiça com as próprias mãos, vai sujar suas mãos. Por que tu não entrega nas mãos de Deus e ele vai fazer a justiça por ti? Essa vingança que tu tanto quer é Deus que faz. Na hora certa. Não na tua hora, no jeito que tu quer. Mas na hora que Deus quiser. Porque Deus é amor, mas também é justiça. E se ele disse que a vingança é dele, por que tu não entrega esta causa nas mãos de Deus? Não é mais inteligente? Não é mais sábio do que ficar carregando uma mágoa para cima e para baixo? Por qual motivo? Então por que tu não entrega isso nas mãos de Deus? E espera e confia que Deus vai fazer a justiça da maneira dele. Então o ser humano, a vingança não foi feita por ser humano. Deus determinou, a vingança é minha. E Deus exorta ao homem não praticar isso, porque as consequências são terríveis. Então, primeiro passo, perdoar. Infelizmente tem situações que são terríveis, que eu poderia ir além e dizer que tem situações que são imperdoáveis. Mas se Deus perdoa o assassino, porque você não vai perdoar, não vai liberar perdão? É muito difícil, eu não consigo. Consegue sim. Consegue, se você procurar, você consegue. Você consegue sim. Eu consegui perdoar coisas imperdoáveis. Eu consegui perdoar o abandono de um pai que na realidade não tem, como posso dizer, culpa. Porque meu pai me concebeu com a minha mãe. Sou filho de uma única relação. Meu pai me concebeu, tinha 16 anos de idade.
O que um adolescente de 16 anos de idade vai fazer com uma criança? Porque ele ainda era uma criança, certo? Então, depois de 25 anos, foi reconhecida a paternidade e liberei perdão. E hoje nós estamos construindo uma relação. Você está construindo a relação com o pai que te abandonou? Sim, porque é isso que Deus quer. É esse tipo de coisa. E não importa o que as pessoas fizeram. No futuro, essa pessoa pode ter uma outra versão e vocês podem viver em harmonia. E a salvação dessa pessoa pode ser através de você, porque você liberou perdão. Perceba como Deus age. Então, Mateus capítulo 18, versículo 21 e versículo 22, Jesus responde a Pedro sobre quantas vezes ele deve perdoar seu irmão que pecar contra ele. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, nesse versículo, Jesus ensina que o perdão deve ser abundante e ilimitado, não se limitando a um número específico de vezes. Ele usa a expressão 70 vezes 7 para enfatizar que o perdão deve ser estendido repetidamente, sem fim, refletindo a infinita misericórdia de Deus para conosco. Meu irmão, Deus é muito misericordioso. Deus, ele é muito sábio. Deus, ele é amor, é justiça. Mas para a gente ter acesso a Deus é pelo perdão. É liberar perdão para poder receber. Quais seriam então os benefícios do perdão? A sua saúde emocional, seu bem-estar mental vai ser restaurado. O perdão pode reduzir sentimentos de raiva, ressentimento e amargura. Ressentimento é aquele sentimento ruim que sempre quer voltar, que você está sempre remoendo. E o perdão ele vai causar ali, vai promover um maior bem-estar emocional, estabilidade emocional. Isso pode levar a uma redução do estresse, ansiedade e depressão. Por que às vezes, sim, é a causa da depressão, né? Também, não liberar perdão. Causa de ansiedade também, não liberar perdão. Causa do estresse, muitas vezes, de não liberar perdão. Perceba que as coisas estão interligadas. E uma coisa negativa puxa outra coisa. Assim como na Bíblia está escrito que um buraco, um abismo chama outro abismo, certo? Então, outra coisa que é um benefício do perdão é que ele vai melhorar relacionamentos interpessoais. Porque se você não sabe, nós somos seres que foram feitos para se relacionar. E se relacionar no que eu digo de conversar, ser educado, ser cordial, ajudar uns aos outros, certo? Então a igreja, eu aprendi isso com meu tio, pastor Hermógenes, da igreja, como nós somos seres que precisam de se relacionar, então a igreja está aí para isso, né? Na igreja você vai encontrar os irmãos, na igreja você vai apertar a mão do seu irmão, você vai comentar: e aí, meu irmão, como é que foi a semana? Foi tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Está precisando de ajuda? Então vai ter aquela conversa, vai ter aquela ajuda mútua, né? Vai ter ali a comunhão dos irmãos. Isso é muito lindo, isso o ser humano precisa. Não se esconda em casa, não fique sozinho, não fique sozinha, né? Dizendo que eu vou conseguir só comigo mesmo, com a minha própria força. Porque nós somos seres que precisam de relacionamento uns com os outros, né? O perdão pode melhorar as relações com outras pessoas
promovendo a reconciliação e a restauração da confiança. Ele também pode fortalecer os laços emocionais e promover uma comunicação mais aberta e honesta. A saúde física também é uma coisa boa que o perdão pode trazer. Estudos sugerem que o perdão está associado a benefícios para a saúde física, como uma pressão arterial mais baixa, sistema imunológico mais forte e uma resposta melhor a tratamento médico. Veja quão importante é. Se você está bem emocionalmente, seu sistema imunológico vai ficar bem. Se você não estiver bem emocionalmente, o seu sistema imunológico ele baixa e você acaba ficando doente com mais facilidade. Veja como é bom perdoar, né? E quantos benefícios bons traz. Então, também a redução do conflito. O perdão pode ajudar a diminuir o conflito e a hostilidade em relacionamentos pessoais. Porque tem pessoas que têm ali o pavio curto, né? Ela diz, não, eu tenho um pavio curto. Porque se falarem coisas que eu não vou gostar, eu não vou me segurar. Não é assim que funciona, né? Porque as pessoas elas têm pensamentos divergentes, muitas vezes. Então isso deve ser ponderado. Você deve ser uma pessoa equilibrada, buscar o equilíbrio. Então, hostilidade em relacionamentos pessoais, familiares e sociais. Ele promove a resolução pacífica de conflitos e pode evitar a escalada de disputas. Disputas estas muitas vezes que não têm sentido. Disputas essas muitas vezes que apenas por ego, apenas por vaidade, né? Então, o perdão também ele promove o crescimento espiritual. Para muitas pessoas, o perdão está ligado a uma dimensão espiritual e moral. Ele pode promover um maior senso de propósito e significado na vida, bem como fortalecer a conexão com valores espirituais e religiosos. Quem perdoa é o mais forte, e quem fica guardando aquela mágoa, infelizmente, é o mais fraco e menos inteligente. Quem perdoa com facilidade é inteligente, já libera perdão, não fica carregando peso extra, porque tantas outras coisas você tem que fazer, né? Tantas outras coisas você tem que se preocupar. Então também outro ponto positivo do perdão é a liberação emocional. Perdoar permite que a pessoa libere sentimentos negativos e pesados, permitindo-lhe seguir em frente com suas vidas. Isso pode trazer uma sensação de alívio e paz interior. Também a autossatisfação e a autoaceitação. Perdoar pode ajudar a pessoa a se sentir mais satisfeita consigo mesma e com suas escolhas. Isso pode promover uma maior autoaceitação e também uma autoestima. Essa sua autoestima ela vai aí aumentar. Perceba que são muitos os benefícios. Então, muito se fala em relação a que quando Deus nos perdoa, Ele joga nosso pecado no mar do esquecimento. Mas não tem nenhum lugar da Bíblia que fale sobre. Mas tem alguns versículos da Bíblia que falam em relação a como Deus lida com nossos pecados quando nós pedimos perdão. No Salmo 103, versículo 12, está escrito assim: tão longe como está o Oriente do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Então perceba que a parte oriental do mundo está do outro lado, e nós estamos no outro lado também. Então, como se fosse ali o oposto. Veja quão longe é o Ocidente do Oriente. Então, da mesma maneira, Deus ele afasta de nós as nossas transgressões, para bem longe. Em Isaías capítulo 43, versículo 25, está escrito: eu mesmo, sou aquele que apaga as suas transgressões
por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Então Deus ele faz questão de te perdoar e não jogar mais na sua cara. Deus ele não vai jogar na sua cara aquilo que você fez. Deus jamais vai chegar para você depois que você pedir perdão e falar assim: você lembra daquilo que você fez? Você fez isso, isso e isso. Isso não é papel de Deus. Isso é o papel do outro lado. Isso é o papel do contra. É isso que ele faz. Para te deixar para baixo. Para te abater. Não, você fez isso, isso e isso. Você não é digno. Não vá para a igreja. Não faça isso, não faça aquilo. Fica aqui. Faz assim. Você tá certo. Estando todo errado. Por favor, dê ouvidos a Deus, ao Espírito Santo, às pessoas que querem o seu bem. Perceba, não deixe se enganar. Em nome de Jesus. Em Jeremias capítulo 31, versículo 34. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei a maldade deles e não me lembrarei mais dos seus pecados. Mais uma vez Deus afirmando que quando você pede perdão, ele esquece aquilo que você fez. Mas como vou perdoar um inimigo que está sempre zombando de mim? Olha, não queira ter um vizinho como inimigo. Não queira ter uma vizinha como inimigo. Mas às vezes tem coisas que fogem do nosso controle. Tem circunstâncias que nós não podemos controlar. E o que nós não podemos controlar são ações de outras pessoas. Do porquê que alguém não gosta de você, do porquê que alguém não vai com a sua cara, do porquê que alguém inveja você, e às vezes você nem sabe, né? Então existem inimigos e inimigos. Então, o que fazer quando existe sempre um inimigo que está te rondando, que está te zombando, que sempre volta e meia está te provocando, né? E quer o seu mal? Como perdoar uma pessoa desse tipo? Então, Jesus nos orienta a orar por eles. Orar por aqueles que nos perseguem e nos tratam mal. Mateus capítulo 5, versículo 44. Ore sinceramente para que Deus possa tocar o coração do seu inimigo e transformar a sua vida. Orar, temos que orar também pelos nossos inimigos. A segunda coisa que devemos fazer é amar os nossos inimigos, mas da maneira certa. Jesus nos instrui a amar nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos odeiam. Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28. Isso não significa necessariamente manter uma amizade próxima, perceba, com eles, mas demonstrar amor e compaixão mesmo à distância. Mesmo essa pessoa, você não falando para essa pessoa, né? Cultive esse sentimento pelo seu inimigo dentro de você. Terceira coisa, evitar a vingança. A Bíblia nos adverte contra a vingança e nos incentiva a deixar que Deus lide com a justiça. Romanos capítulo 12, versículo 19. Em vez de buscar vingança, confie em Deus. Confie que Deus é justo e confie nele para resolver a situação. Foi o que eu falei para você. A justiça divina, ela tarda, mas não falha. Mas não queira o mal. Não queira que o seu inimigo se dê mal. Queira apenas que a justiça de Deus seja feita de forma que só Deus sabe fazer. Que só Deus pode agir, né? Não é bom você desejar o mal do seu inimigo, dizendo: eu vou orar para Deus e ele vai ver só uma coisa, vai cair, vai acontecer isso, isso e isso. Não se deve fazer isso. Se deve apenas apresentar o seu inimigo a Deus. Olha, fulano de tal, ele age dessa forma.
ele fala coisas a meu respeito que não são verdade. Porque se você também não sabe, Deus odeia um falso testemunho, certo? E se você realmente está no seu direito, com certeza Deus vai agir a seu favor. Então deve se apresentar dessa forma: olha, fulano de tal está fazendo e falando isso, de forma que inexplicavelmente não sei porquê, gostaria de apresentá-lo ao Senhor e gostaria de solicitar a sua justiça nessa pessoa. Eu quero o bem dessa pessoa, você deve orar assim. Eu quero o bem dessa pessoa, quero a transformação. E quem sabe essa pessoa não se converta ao meu amigo ou à minha amiga. Quem sabe essa pessoa não se converta a um grande instrumento nas tuas mãos. Assim entrego a vida dessa pessoa. Orou, entregou a Deus, confiou, Deus vai agir. Acredite. Fé tem a ver com acreditar. Deus vai agir. Certo? Então, também estabelecer limites saudáveis. Embora devamos perdoar nossos inimigos, isso não significa que devemos nos colocar em situações prejudiciais ou abusivas. Se o seu inimigo está constantemente lhe causando danos emocionais ou físicos, é sábio estabelecer limites saudáveis e, se necessário, se afastar dele ou dela. Pratique a sabedoria. A Bíblia nos incentiva a ser sábios em nossas interações com os outros. Provérbios capítulo 4, versículo 7. Use sua sabedoria para discernir a melhor maneira de lidar com o seu inimigo em cada situação específica. Certo? A sabedoria vem de Deus, e quem busca a sabedoria, ela consegue. Essa pessoa consegue. Então, a sabedoria, a pessoa que anda no caminho da lealdade e da verdade, com certeza vai encontrar sabedoria. Buscar o conselho de outros cristãos maduros. Olha, veja como é importante os cristãos mais experientes, que têm os cabelos brancos, que já viveram muito, né? Então, devemos sempre conversar com esses cristãos, e se for cristão de verdade, vai te atender e vai te dar o direcionamento, certo? Então, procure orientação e conselho de outros cristãos maduros e de confiança, não basta ser só maduro, como líderes espirituais ou amigos de fé, para ajudá-lo a navegar nessas situações difíceis. Às vezes é um pastor de outra denominação que você tem uma confiança muito grande. Às vezes é um irmão de outra igreja. Às vezes é de outra denominação. Às vezes você é cristão e tem um... Por que não se confessar para o padre? Óbvio que vai ter a penitência. Mas aí se você vai cumprir a penitência é com você. Tem cristão que não entra dentro da igreja católica. Eu te aconselho a, pelo menos uma vez na vida, você ir lá. Você indo ir lá não significa que você vai adorar imagens, certo? Você indo ir lá não significa que você vai ter que fazer todo o ritual de simbologia ali da cruz, nada disso. Eu muitas vezes fui e frequentemente vou, né? Mas como nasci num berço cristão, respeito muito a fé dos católicos e eu simplesmente vou lá ouvir a palavra. Eu não faço nenhum ritual, não seria ritual, né? Seria questão dos atos, certo? Vou colocar assim. Em questão das imagens também, para os católicos são como se fossem fotos, né? São como se fossem fotos. Mas esse é um assunto bem mais complicado, que muitas pessoas ainda têm dificuldade, certo? Mas que todos nós devemos viver em harmonia, independentemente de placa de igreja, independentemente de denominação, certo? Em resumo, perdoar o inimigo requer amor, paciência e sabedoria. Então,
Só Deus dá causa, às vezes, na vida de algumas pessoas. Temos que ter muita oração, cautela no que vamos dizer e vamos agir, vigiar nossos pensamentos, porque também existem pecados por pensamento. E pedir orientação de Deus no falar na hora certa e no calar na hora certa, para que a gente não venha se complicar. Espero que essa palavra tenha tocado o seu coração, espero que tenha falado com você. Se de alguma forma faltou alguma coisa ou se falei algo que não te agradou, me perdoe, mas a palavra de Deus ela tem que ser pregada. E muitas vezes não é da forma que você quer, né? Às vezes é da forma, muitas vezes, que Deus quer, certo? Então não se ofenda, não estou aqui para ofender, não sou melhor do que ninguém. Eu só trouxe a palavra de Deus porque a verdade ela dói mesmo. Cumprir a palavra do Senhor, andar em retidão, andar na luz, sair da escuridão, é doloroso, dói, incomoda, né? Mas eu tenho fé que em nome do Senhor Jesus você vai encontrar a solução e o caminho certo a seguir. Muito obrigado por ficar até aqui. Seu like é muito importante, sua inscrição, sua sugestão, feedback, comentários positivos, críticas construtivas são bem-vindas, certo? Então, muito obrigado. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa ficar com você nesse dia e o resto da sua vida, que Deus possa te alcançar. Em nome do Senhor Jesus é que eu me despeço. É com Deus, até a próxima.